Vamos lá, pessoal, seguindo nossa aula de Direito do Trabalho 1, alterações do contrato de emprego, nós chegamos ao nosso quarto vídeo. Nesse vídeo a gente vai dar sequência àquela análise das classificações das alterações contratuais. A gente já viu que essa classificação, ela não é uniforme na doutrina. Os doutrinadores, eles podem trazer classificações de forma diversa, mas eu busquei compilar as principais formas de classificar essas alterações para vocês. Basicamente, elas são classificadas em alterações subjetivas e objetivas, e a gente está estudando especificamente essas alterações de natureza objetiva. Então, com relação à alteração objetiva e seus efeitos temporais, a gente pode fazer dois tipos de classificação. Essas alterações que ocorrem no contrato de emprego, elas podem ser de forma temporária ou podem ser de forma definitiva. A gente vai dizer que é de forma temporária ou provisória aquelas alterações que ela tem um tempo pré-determinado, ela tem uma duração limitada. Então, imagina que um empregado, ele precise, a pedido do empregador, ele precise substituir um outro colega que vai sair de licença, aliás, de auxílio-doença, ou uma colega que vai tirar licença maternidade. Vai haver uma alteração de função, mas essa alteração ela vai ser provisória. Quando aquele empregado que foi substituído retornar, o empregado que teve a alteração de função realizada de forma temporária, ele vai voltar à sua função de origem. E pode ser definitiva. Então, pode ser que o empregado ele tenha uma alteração de função, não em decorrência da substituição provisória de um colega, mas porque ele preencheu requisitos pré-determinados no plano de cargos, carreiras e salários de determinada empresa. Então, preenchidos aqueles requisitos, ele tem o direito de ser promovido, e aquela promoção ela vai ocorrer de forma definitiva. Então, essa alteração ela pode ocorrer dessas duas maneiras, ok? Com relação à função do empregado, essa classificação ela exige um pouco mais de aprofundamento no nosso estudo. Por quê? Ela pode ocorrer de algumas formas, e algumas dessas formas estão dentro do poder jus variandi do empregador, ou seja, independe do consentimento do empregado. Então, a primeira delas, pessoal, é o aproveitamento. Quando eu falo de aproveitamento, eu tenho aqui uma alteração que ela ocorre de forma horizontal. O que significa uma alteração de forma horizontal? Significa que é uma alteração de função, que o empregado ele passa a exercer uma outra função, mas que essa função está dentro do mesmo nível hierárquico daquela função anterior. Não vai representar nenhum aumento salarial, nem um decréscimo salarial. Ela está no mesmo nível, ok? Então, imagina, eu até coloquei no material de vocês, imagina que eu tenho uma secretária, um auxiliar administrativo dentro de uma empresa. Esse auxiliar administrativo foi contratado para trabalhar no departamento de recursos humanos. Só que eu preciso mudar. Eu preciso tirar esse auxiliar administrativo do recursos humanos e transferi-lo para o departamento financeiro, tá? Foi uma alteração? Foi. Mas foi uma alteração através do aproveitamento. Por quê? Porque essas duas funções estão dentro do mesmo nível hierárquico. Como ela não traz uma alteração substancial ou ela não traz um prejuízo para o empregado, essa alteração ela está dentro do poder jus variandi do empregador. Ou seja, ela pode ocorrer independentemente do consentimento daquele empregado, exceto se fica comprovado que, apesar de ser uma alteração horizontal e não trazer prejuízos a princípio financeiros, essa alteração ela ocorreu de forma a punir determinado empregado por algum motivo, ela vai ser considerada, né, inválida. Por quê? Porque a partir do momento em que ela ocorre não para atender uma necessidade da empresa, mas como uma forma de punição, que vai ter algum prejuízo de ordem psicológica para aquele empregado, ela passa a não ser possível, ok? Então, acontece aí uma limitação desse
jus variandi do empregador. Pode ocorrer também através da promoção. Então, a promoção, diferentemente do aproveitamento, ela acontece através da elevação do nível hierárquico. Então, no aproveitamento eu tenho uma alteração que é dentro, né, uma alteração horizontal, porque ela ocorre dentro do mesmo nível hierárquico. Na promoção, eu vou ter uma alteração que representa uma elevação do nível hierárquico, ou seja, seria uma alteração vertical. Aqui eu não estou falando de rebaixar, eu estou falando de elevar o nível hierárquico. A princípio, a gente vai pensar sempre que o aproveitamento ele é positivo, ele vai trazer benefícios para o empregado, já que, em regra, vai trazer um aumento salarial. Então, vai trazer uma vantagem financeira, uma vantagem no status mais elevado daquele empregado dentro daquela empresa. O que, de certa forma, é verdade. A promoção, em regra, ela vai ser positiva para o empregado. Mas isso costuma suscitar muitas dúvidas e foi até objeto de uma prova de segunda fase de juiz do trabalho do TRT da 15ª região. A questão perguntava o seguinte: o empregado pode se recusar a ser promovido no emprego ou a promoção é um direito potestativo do empregador que poderá até mesmo puni-lo por ato de indisciplina ou insubordinação? Então, o candidato teria que analisar essas circunstâncias, ou seja, será que a promoção ela vai ser sempre será que a promoção, por representar uma vantagem a princípio para o empregado, será que ela vai ser sempre obrigatória? Será que ela vai estar sempre dentro do poder jus variandi do empregador? Ou será que esse empregado ele pode se recusar sem estar cometendo uma falta grave com relação à insubordinação ou indisciplina? É o seguinte, pessoal, em regra, a promoção ela não pode ser recusada, tá? A não ser que o empregado ele prove que ele não tem aptidão para o desenvolvimento daquela nova função e que isso pode lhe trazer transtornos, isso pode lhe trazer constrangimentos. Então, numa situação como essa, apesar de, a princípio, representar uma vantagem para esse empregado e, a princípio, ele não poder se recusar, se ele consegue comprovar que ele não tem aptidão, ele não se sente apto, ele não se sente capaz de exercer aquelas novas atribuições, ele pode sim recusar a promoção, mas isso precisa ficar comprovado. Agora, existem situações que esse empregado não vai poder recusar essa promoção. É quando o empregado ele ingressa na empresa já sabendo que aquela empresa ela possui um plano de cargos, carreiras e salários que prevê de forma antecipada a promoção dos seus empregados. Então, numa situação como essa, quando ele foi contratado, quando ele aderiu ao contrato de trabalho, ele já sabia dessa possibilidade dentro da empresa, ele não poderia se recusar. Então, a gente precisa analisar a questão da promoção nessas duas perspectivas, ou seja, a promoção, apesar de representar em geral uma vantagem, ela pode ser recusada por parte do empregado se ele sente que não tem aptidão para isso, ele se sinta constrangido, ele se sinta coagido de alguma forma. Até porque isso pode ser uma manobra do empregador, né? No sentido de promover esse empregado, sabendo que ele não vai ter um bom rendimento, ele vai começar a cometer algumas faltas e pode, com isso, ir construindo um histórico faltoso desse empregado para justificar uma possível dispensa por justa causa. Então, dentro dessa perspectiva, a promoção ela pode ser recusada de forma justificada pelo empregado, ok? Não pode ser recusada quando aquela empresa tiver esse plano de cargos, carreiras e salários que já tem pré-determinado a questão da promoção. O rebaixamento seria também uma alteração de função.
Mas como o rebaixamento ele vai representar uma desvantagem para o empregado, ele é proibido, ou seja, seria uma alteração ilícita. Essa alteração seria considerada nula por força do artigo 9º da CLT, que diz o seguinte: serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação. Então, o rebaixamento, ele traz um prejuízo já presumido. E ele pode ocorrer tanto no campo financeiro quanto no campo moral, psicológico daquele empregado. Então, o rebaixamento, ele é proibido. Ao contrário, né, do aproveitamento e da promoção, o rebaixamento, ele é proibido. Mas a gente não deve confundir o rebaixamento com a reversão. O rebaixamento é você tem um empregado que exerce uma determinada função e a empresa quer rebaixar esse empregado para um nível hierárquico inferior, com atribuições, né, incompatíveis com aquele cargo que ele foi contratado e com uma remuneração mais baixa. Já a reversão ao cargo anterior é o retorno, é o simples retorno do empregado ao cargo efetivo originalmente exercido. Naquele exemplo que eu dei para vocês do empregado que vai substituir outro que tenha saído de licença de auxílio-doença, ou um empregado que tenha saído de licença maternidade, quando ele retorna ao seu cargo de origem, a gente está diante de uma reversão. Ou um empregado que ele foi promovido para exercer um cargo de confiança. Então, quando ele deixa esse cargo de confiança, ele está sendo revertido ao seu cargo de origem. A própria CLT não classifica essa reversão como uma alteração unilateral do empregador. E se não é, aos olhos da CLT, uma alteração, a princípio, não estaria vinculada àqueles requisitos do 468. Então, a reversão é simplesmente o retorno do empregado ao cargo efetivo originalmente exercido por ele, ok? Dentro dessa perspectiva da reversão, é importante a gente relembrar daquelas observações sobre a súmula 372 que a gente estudou no vídeo 2 dessa aula de alterações do contrato de emprego, ok? Lembrem-se que antes da reforma, se um empregado ele passasse 10 anos ou mais no exercício de uma função de confiança, a empresa não poderia reverter esse empregado ao cargo de origem sem lhe garantir a estabilidade financeira, tá? Ele não poderia, sem justo motivo, retornar ao cargo de origem sem que lhe fosse garantida a estabilidade financeira. Com a alteração, o parágrafo 2º do artigo 468 acabou com essa estabilidade financeira e o empregado ele pode ser revertido ao cargo de origem independentemente do tempo que ele tenha trabalhado, sem que lhe seja concedida essa estabilidade, ok? E por fim a gente tem a readaptação, que é a mudança de função obrigatória definida por lei. Então, a gente vai ter uma readaptação de função, significa uma espécie de aproveitamento do empregado em uma outra função, só que dessa vez em decorrência de uma doença, em decorrência de uma recomendação médica, com o objetivo de resguardar, de preservar a saúde do empregado. Então, acontece, por exemplo, quando um empregado ele sofre um acidente, ele passa a receber um benefício do INSS, ele faz todo o tratamento, mas ele fica com restrições, ele fica com sequelas. Ele não ficou inválido para o trabalho, mas ele ficou com limitações laborais. Ele não pode mais exercer a mesma função de antes, mas ele pode exercer outra função. Então, a empresa vai readaptar esse empregado para uma nova função que seja compatível com as suas limitações físicas. E outro exemplo também, inclusive eu botei no material de vocês, imagine uma gestante que trabalhe em um ambiente insalubre e por recomendações médicas ela precisa sair desse ambiente, ou seja, ela não está incapacitada para trabalhar, ela só não pode trabalhar naquela função específica em decorrência da gravidez. Então, ela pode ser readaptada.
Essa readaptação pode ser provisória ou definitiva dentro dessa perspectiva. E nós temos outras alterações ainda, tá? Com relação à jornada de trabalho, com relação ao salário. Com relação à jornada de trabalho, a gente pode ter a redução ou ampliação da jornada. Como regra geral, depende da concordância do empregado. Destacando que, no que se refere à redução salarial, a gente pode ter a redução salarial, mas ela precisa ser precedida de uma negociação coletiva. É a regra geral do artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal. Mas lembrem-se das exceções trazidas pela MP 936, que permitiu excepcionalmente a redução salarial através de acordo individual. Temos aqui alterações do turno noturno para o diurno, que a jurisprudência é firme no sentido de que trata-se de uma alteração que ela é legal e que ela é unilateral. Ela pode ocorrer por ordem única e exclusiva da empresa, já que ela vai trazer um benefício para o empregado, porque o trabalho noturno ele é mais prejudicial à saúde do empregado do que o trabalho diurno. As alterações dentro do mesmo horário do empregado também está dentro do juiz variando e não vai lhe trazer nenhum prejuízo. E quanto ao salário, essas alterações podem ser positivas ou negativas, com aquelas observações que eu fiz para vocês com relação à necessidade de uma negociação coletiva, tá bem? Então, a gente fica faltando somente um vídeo que é sobre a transferência do empregado. É uma alteração e se refere à transferência do empregado para uma localidade distinta daquela do seu contrato de emprego. A gente se vê no próximo vídeo.